Boa noite a todos. Vamos então começar aí a nossa aula de aplicativos informatizados, né? Lembrando que na semana passada eu coloquei como atividade, nós tivemos uma reunião, né, nas primeiras aulas e eu coloquei como atividade lá para vocês assistirem aquele, né, uma sessão cinema lá para vocês assistirem o filme Enigma, o jogo da imitação, e, e informei que, de certa forma, nós iríamos utilizar, né, o ponto central lá, né, a parte que fala sobre a informática, né, o desenvolvimento do computador, a ideia, o conceito de computador para as nossas aulas aí, principalmente nessa primeira parte, né? Dentro de aplicativos informatizados, dá para dividir esse aplicativos informatizados, esse conteúdo, esse componente, né, em três partes. A primeira parte é uma história, um pouco sobre a estrutura do computador, como que se dá, né, uma coisa assim básica que a princípio pode parecer assim, mas isso aí eu já sei e tal, mas é importante a gente ter uma noção básica disso, né, para depois a gente, na parte central, nós vamos ver os programas que são mais utilizados, né? Editores de texto, planilha, criadores de slides, como por exemplo o PowerPoint, que eu estou utilizando para fazer as minhas aulas aqui. Então nós vamos ver bastante sobre isso. E a terceira parte, que é basicamente falar lá sobre as tecnologias que existem dentro dessa área, né? Sobre a comunicação, né, o acesso, os ambientes de rede, ambiente de internet, ambiente de site, blog, enfim, né? Essas seriam as três partes aí do nosso curso de aplicativos. Então, nessa primeira parte, vocês puderam assistir o filme na aula passada, né? E de certa forma, em momento adequado, nós vamos discutir alguns detalhes importantes dele, mas nesse momento é legal a gente dizer que ali, né, no filme mostra uma máquina, né, que foi criada lá pelo matemático Alan Turing, né, e para desvendar lá um código de uma máquina também, né, criada pelos alemães para enviar sinais, né, enviar determinações de guerra, códigos de guerra. E esse Alan Turing aí, então, se debruça sobre esse problema lá e até encontrar algo que pudesse decodificar lá as mensagens, né, que eram criptografadas. E é interessante isso porque lá no final do filme, a última cena do filme, fala lá, né, fala de que essa máquina que ele inventou, ela foi replicada posteriormente, foi trabalhada, desenvolvida e hoje nós conhecemos como computador, né? Então o conceito que ele utilizou lá dentro dessa máquina, o conceito que ele desenvolveu para que essa máquina funcionasse, é o conceito que é utilizado nos computadores nos dias de hoje, né? Mais para frente um pouquinho nós vamos falar sobre esse conceito aí. Nesse momento nós vamos apenas, na aula de hoje, nós vamos apenas dar uma olhada naquilo que é o computador, né? Na essência, do que seria um computador, tá? Então vamos lá. O que são computadores? Um computador pode ser entendido como uma máquina criada para facilitar nossas vidas, né? O computador, no decorrer da história, o nome ele era basicamente a ideia, o primeiro conceito de computador, ele foi criado com a ideia de cálculos, né? De fazer cálculos, armazenar cálculos numéricos, que hoje a gente conhece como calculadora, né? Mas no começo, a ideia lá no princípio, o computador ele tinha essa ideia de cálculos, de fazer cálculos numéricos de forma mais rápida,
consumindo menos tempo de forma mais rápida. Essa máquina eletrônica nos permite realizar várias tarefas que fazem parte da nossa vida cotidiana, como elaborar cartas ou currículos com programas como o Word, falar com pessoas de outros países, fazer orçamentos com o Excel, jogar e ainda navegar na internet, né? Cada computador nos permite realizar essas atividades processando e convertendo dados em informações úteis para que possamos entendê-la. Então, na realidade, os computadores se utilizam da ideia dos sistemas, né? Então, eu já falei, acho que já falei isso para vocês, mas é bom salientar que todas as vezes que vocês ouvirem falar sobre o conceito de sistema, falar assim, vamos trabalhar com esse sistema, vocês pensem sempre em 3 situações. Uma entrada, processamento e saída. Isso é uma forma sistêmica de trabalho, tá? Então você entra com alguma informação, né? Você processa essa informação e você retira outras informações lá dentro após esse processamento. Todas as vezes que vocês ouvirem falar assim, devem-se trabalhar de forma sistêmica, ou isso é sistêmico, você pensa nessa situação. Entra, transforma, processa e sai alguma coisa, tá? Alguma coisa ampliada, melhorada, modificada, enfim, certo? Então, o que são, e aí, então vamos entender as questões básicas do computador, né? O que são hardwares e softwares, tá? Todos os aparelhos ou dispositivos tecnológicos, como computadores e smartphones, são constituídos de hardwares e softwares, tá? Hardware são as partes físicas do equipamento. E software é o conjunto de programas ou aplicativos, instruções e regras que permitem ao equipamento funcionar. Então, hardware é a parte que você é capaz de pegar, né? De mexer, é a tela do computador, é o teclado do computador, é a estrutura dele, é a placa-mãe, é a placa de vídeo. Isso são os hardware, são as peças do computador. E o software é aquele programa que é colocado lá dentro, que é feito por alguém, né, que é algo que você não pega com as mãos, mas que ele possui linhas de comandos lá, né, que executam determinadas atividades, que fazem determinados processamentos, né? Então, que é, por exemplo, um Word, né? O Word, o Excel, o PowerPoint, enfim, os programas que você usa para gravar o seu CD, que você usa para enviar mensagem, receber. Todos os programas que fazem o computador funcionar são os softwares, né? Então, o que são? Todos os aparelhos ou dispositivos tecnológicos são constituídos de hardware e software, qualquer um deles, tá? Então, hardware são as partes físicas, que nós falamos aí, e software o conjunto de programas. Então, hardware são as partes que podemos ver de todo o computador, ou seja, todos os componentes de sua estrutura física, como o monitor, o teclado, o gabinete, o mouse, né? São as partes físicas, as placas, enfim. E o software? São os programas que permitem realizar atividades específicas num computador. Por exemplo, sistemas operacionais, os aplicativos, navegadores da web, jogos, entre outros. Tá? Vamos pensar no filme lá que nós assistimos, né? O hardware é aquela máquina lá estrambólica lá, né, que o cara desenhou, que tinha um monte de rodas, né? Um monte de fios, um monte de cabos, e que ficava ali rodando, né? Aquilo é o hardware. É a parafernália física que ele criou para poder utilizar o software. E o que é o software lá dentro daquilo tudo? O conceito que aquelas rodas geravam a partir da movimentação dela. Então ele tinha, que você viu que ele desligava, né?
tudo mecânico, não tinha nada assim. Então ele desligava lá os plugs lá da vida lá e plugava nas letras que ele era uma coisa monstruosa, grande, né? E aí, conforme aquilo que ele fisicamente ali designou, entrou, a máquina tinha um conceito que nós vamos ver com mais detalhes, né? Um conceito, um processamento que permitia que transformasse aquela informação inicial em outras informações, que foi descobrir lá o código de guerra, né? Então é isso, o software é esse sistema que faz essa transformação. Logo na sequência aqui, eu vou passar para vocês um outro vídeo, né? Esse foi um filme. Vou passar um vídeo que é muito importante, que ajuda muito a gente entender um pouco esse negócio do software aí, do tal do código binário, enfim. Nós vamos ver um pouco aqui, mas eu vou passar um vídeo de 1 hora e pouco, mais ou menos, que vai mostrar bem essa ideia do código binário, que é importante a gente saber. Para que eu preciso saber disso? Não, é importante para você entender como que funciona ali. E de repente para você descobrir que essa é a sua área, né? Ou eu queria trabalhar com isso, né? É preciso. O conhecimento nunca é demais, né? Nós, como é conhecido, nós utilizamos menos de 10% da nossa capacidade do cérebro. Então, nunca é demais. Esses dois elementos sempre trabalham de mãos dadas. Enquanto o software faz os processamentos lá, o hardware é a parte física com a qual essas funções podem ser realizadas, ou seja, a parte física, mecânica, elétrica que faz o conceito que o software trabalha e desenvolve lá dentro aconteça na prática. Embora não tenhamos ideias de como as coisas vão evoluir, essa combinação tem como funcionamento como base para o desenvolvimento tecnológico. Então, tudo que nós temos hoje de tecnologia nessa área, né, na área de sistemas, tudo foi criado a partir do conceito desse hardware e software dos computadores, certo? E o que o Alan Turing lá fez foi isso. Ele desenvolveu um sistema um software que analisava, mas ele precisava de um instrumento físico, um hardware, que executasse. Então, foi o que ele fez no filme todo, ficou o filme inteiro fazendo. Então, todos os aparelhos, né? Opa, acho que eu repeti aqui. Repeti mesmo. E o que há dentro do computador? Então, de tudo isso aí, o que tem dentro de um computador? Quando a gente vai lá, senta lá, liga ele, e às vezes ele demora para ligar, né? Ou demora para carregar, ou tá travando, e a gente fica ali, né? Por que demora tanto, né? O que tem dentro dele? Você não precisa desmontar um computador para saber o que tem dentro dele. Nós já fizemos isso para você. Alguns componentes básicos do computador são o processador, a placa-mãe, a fonte de alimentação, a memória RAM, o disco rígido e as placas de expansão, né? E aí, então, o que seria a CPU ou um processador, tá? A CPU, a unidade central de processamento, também chamada de processador, é considerado o cérebro do computador. CPU é o lugar onde fica armazenado onde ela faz a transformação. Como que eu vou explicar para vocês essa transformação? Vamos imaginar que eu vou colocar a letra A para aparecer na tela do meu computador. Então tem aqui o computador, eu tenho o teclado e eu quero que apareça a letra A. Cada letra dessa possui, cada símbolo, ela possui um grupo de códigos que são chamados códigos binários, né, conhecido como bit aí. Esses códigos binários, eles na realidade são números 0 e 1, tá? 0 e 1, uma sequência de números 0 e 1.
Só que essa sequência ela tem um significado que vai além de ser 0 e 1, além do significado numérico, tem um significado de ligar e desligar. Então, assim, quando o computador lá, a CPU lá, lê que é 0, ela desliga. Quando ela entende que é 1, ela liga. Cada letra, a letra A tem um, a S tem um, o tio tem um, cada símbolo, cada que você tecla no seu teclado, tem uma sequência diferente desse 0 e 1. Que vai lá, então, quando você aperta, é um movimento mecânico, né, de uma tecla, que emite lá, que manda para dentro dessa CPU, que transforma esse movimento mecânico em circuitos elétricos de liga e desliga. Então, a CPU, né, o processamento lá, o processador, ele interpreta essa sequência de 0 e 1, de liga e desliga, elétrico que ele recebeu, liga, 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 desliga, desliga, liga, liga, desliga. Letra A. Ele interpreta isso, transforma esse sinal elétrico novamente em sinal, né, transforma ele num sinal que joga na tela do computador a letra A. Tá? Parece complicado? É. É meio, como que vamos imaginar assim, né, a gente pensa assim, para a gente é um tanto quanto complicado. Imagina, né, o Alan Turing lá do filme, que teve esse conceito sem nunca sequer imaginar que isso existia. Então, para a gente é complicado, mas está na nossa mão. Isso está tudo muito explicado hoje, né? Já para ele lá não, foi o conceito que ele ajudou a desenvolver de código binário aí, de 0 e 1, liga, desliga, acende, apaga, morto, vivo, dia, noite, né? Se você parar para pensar no nosso universo, tudo é uma sequência binária. Olha que coisa doida, né? É um liga, desliga, né? É um apaga e acende, acredita, não acredita, verdade, mentira. Tudo é uma questão binária. Então foi isso que é isso que o computador faz, é isso que o processador faz. Né? Então, ó, e a placa-mãe? O que a placa-mãe faz? Seu nome em inglês é motherboard. Motherboard, né? Para quem entende bem e fala bem inglês aí. Placa-mãe. E é a infraestrutura dos componentes do seu computador. É uma placa que mantém a CPU funcionando, a memória, os conectores para o disco rígido e unidade óptica em execução. Além disso, todas as conexões para entradas de computador e entradas USB. Ou seja, a placa-mãe é aquela placa que faz que distribui todo o fluxo lá de energia elétrica, do que é necessário para que o computador faça, o processador funcione, as placas de vídeo funcionem, placa de rede funcione, a tela do computador funcione, o teclado funcione, o mouse funcione. É ela que faz, por isso que chama placa-mãe, né? Motherboard aí. Ela é a placa que faz a integração de todos esses circuitos aí, todas essas informações. O estabilizador de energia leva energia elétrica para a tomada e para o equipamento, né? Que seria a fonte, vamos falar assim, né? O nome seria a fonte, o estabilizador é aquele externo, né? Mas, enfim, envia através de cabos para a placa-mãe. Realmente, tá errado esse nome aí, não é estabilizador. Aqui, ó, aqui não é estabilizador, aqui Nossa, fugiu, acabei de falar, fugiu, né? Então, esse aparelho, né, a fonte, desculpa, isso, é a fonte que faz esse controle do envio de energia elétrica. Por que tem que existir uma fonte que faça esse controle? Porque se não existir isso e a energia elétrica entrasse direto, tinha partes da placa-mãe que iriam queimar porque ia ser excesso de energia elétrica e outras que não iriam funcionar direito porque receberiam pouca descarga elétrica para funcionar, né?
Então a placa-mãe, a fonte, ela envia essa energia elétrica lá de forma controlada, né? Para não prejudicar os equipamentos da placa-mãe, os conectores, e a placa-mãe faz essa distribuição, esse controle aí. A entrada de energia para o computador depende da fonte de energia. Além disso, ajuda a regular altos ou baixos picos tá escrito errado, do componente, evitando acidentes com o computador, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Aconteceu comigo no começo desse ano aqui, né? No semestre passado, em janeiro, fevereiro lá. Eu estava preparando as minhas aulas, né? Estava nos últimos dias de férias, né? Preparando as aulas para iniciar o semestre. E eu estava com o meu notebook, já tinha feito com bastante material já para utilizar nas aulas que eu iria dar. E eu estava com o meu HD externo de backup conectado nele para fazer o backup, guardar, né? Eu tinha lá 10 anos de 10 anos de ETEC, né? Tudo que eu tinha feito de quando eu entrei na ETEC para cá, tudo dentro daquele HD externo, né? Em forma de backup ali, enfim. E eu estava conectado. Quando de repente o computador parou, travou na tela inicial ali, ficou travado ali, ficou um tempo, né? E você podia apertar a tecla que você quisesse e não voltava, né? Aí eu falei, deve ser alguma coisa, tranquilo, né? Depois volta. Aí esperei uns 5 minutos, 10 minutos, levantei, fui para outro lugar, voltei e estava travado lá. Aí eu fiz o quê? Dei um boot no computador. Desliguei o computador, liguei novamente. Quando eu liguei novamente, quando ele retornou, apareceu a tela preta e o cursorzinho lá dizendo que não estava encontrando o HD do computador. Ou seja, não estava encontrando, não tinha, como se tivesse sumido o HD do computador. Beleza, peguei o computador, falei, deu algum problema, né? Pode ser problema físico do computador, alguma coisa, enfim. Peguei o computador, levei numa loja, num lugar de informática, fiz tudo que eu conseguia, até onde eu sabia, não consegui resolver, levei. Chegou lá, o cara analisou, no dia seguinte ele ligou para mim e disse assim, olha, o seu computador queimou o HD dele. Não tem. Eu falei, eu perdi tudo que estava no HD. Ele falou, sim, você perdeu tudo que estava no HD, queimou. Queimou o HD do computador, né? E não tem retorno. E aí o que acontece? Eu tentei, aí, né, ficando sabendo disso, o que eu fiz? Emprestei o notebook da minha filha, peguei o meu HD externo e coloquei ele no notebook da minha filha para ver o que eu continuar fazendo, o que eu estava fazendo. Falei, queimou, né? Vamos trocar o HD. Vamos. Qual não foi a surpresa minha quando eu coloquei o HD externo meu com o backup dos 10 anos de ETEC meu e o HD não conseguia acessar o HD. Deu uma mensagem de erro lá e não consegui acessar. Peguei o HD, levei para o cara, no mesmo cara que estava me acertando meu computador. Ele já tinha trocado, colocou um outro HD no meu computador, já estava, voltei com. Mas o HD externo até hoje está lá. Ele falou, se você puder deixar para mim aqui, porque eu consigo acessar o HD, mas parece que não tem, nunca teve nada dentro dele. Resumo da ópera. Uma descarga, ele falou, não tem outra explicação, não é software, não é nada, alguma descarga elétrica fora da normal ocorreu no momento que você estava usando o notebook e essa descarga elétrica não foi filtrada pela fonte nem pela placa-mãe e passou por todos os componentes e queimou. Né? Então, aqueles componentes mais sensíveis queimaram. O que não queimou? A placa-mãe não queimou. Quer dizer, o computador meu está funcionando, eu tenho ele hoje aqui, né?
Meu filho usa ele, só que o cara me avisou. Ele falou, a qualquer momento pode dar outro, se aconteceu uma vez, pode acontecer novamente. Na dúvida, mão no bolso, né? Vamos comprar outro notebook, porque eu não posso correr esse risco, né? Mas enfim, agora eu estou fazendo backup em nuvem e tal. Mas eu perdi tudo. Então, o estabilizador, a placa-mãe, eles têm essa função de evitar esse tipo de situação. O que não quer dizer que nunca vai evitar, que eu sou prova viva disso, né? Então, aí a memória RAM é a memória temporária do computador. Sua função principal é relembrar a informação que tem em cada um dos aplicativos que você está utilizando no computador. Isso enquanto ele estiver ligado. Então essa memória funciona quando o computador está ligado. Quando você está trabalhando num documento, numa planilha de dados ou outro tipo de arquivo, é importante que você o salve para não perdê-lo. Alguns aparelhos e aplicativos possuem a função de autossalvar, mas nem sempre é bom confiar. Ao salvar os dados, são armazenados no disco rígido até que você decida excluí-los. Então a memória RAM é a memória do presente, do que você está executando enquanto seu computador está ligado. Enquanto você não salva, ele fica ali na memória RAM. Só que N motivos pode fazer essa memória RAM dar uma descarga lá e perder tudo que você tinha feito. Então, para que você não perca, você tem que clicar lá em salvar, né? Tem que adquirir o hábito de vez em quando ir lá e salvar o arquivo, né? Porque aí ele sai da memória RAM e vai para o disco rígido, que é o que eu acabei de falar, o HD externo, o disco rígido que tem dentro do seu computador, e ali ele vai ficar permanentemente enquanto você não deletar ou não der um pepino que nem deu no meu notebook, né? Ele vai ficar ali. É para isso que serve, então, essa memória RAM é uma memória temporária. Por que não já não faz a gente não trabalha já direto no disco rígido? Por quê? Porque ficaria muito lento, né? Você ia ter que procurar lá, tal. Então a memória RAM ela agiliza a velocidade desse trabalho seu, mas ela tem esse risco e continua tendo até hoje de você no meio do caminho perder se você não enviar para o disco rígido aquilo que você já fez, tá? A memória RAM é medida em megabytes, MB, né? Ou gigabytes, gigabytes, já tem terabytes agora, né? Enfim, mas geralmente é giga ainda, né? Quanto mais memória RAM tiver seu computador, mais coisas você poderá fazer ao mesmo tempo. Se você não tem memória RAM suficiente, pode ser que seu computador fique lento quando muitos programas estiverem abertos. Então, quanto mais memória RAM, né, mais memória, aquela memória lá for maior, mais coisas você pode abrir ao mesmo tempo e pode manipular ao mesmo tempo, porque ela tem espaço para isso, né? De megas ou gigabytes, enfim. Agora, quando ela é muito pequena, o computador fica lento, demorado, porque ele não consegue executar muitas tarefas ao mesmo tempo. Um bit é a menor unidade de dados. Aqui já entra um pouquinho daquilo que o Alan Turing descobriu lá, né? No filme ele não entra nesse nível de detalhe, porque é um filme que procura focar tantas outras situações, né? Mas o Alan Turing ele descobriu, na realidade, essa questão do bit, essa questão que eu falei para vocês, do ligado e desligado. Um byte equivale a 8 bits. Tá? 1 megabyte tem 1 milhão de bytes. E 1 gigabyte é formado por 1 bilhão de bytes. Tá? Então, um byte é o que? Ela é um risquinho lá, uma situação. 1 megabyte, né? Desculpa, um bit é uma situação, um 0, 1. Um byte é a junção de 8 bits. Tá bom? Então, essa foi a evolução. Descobriu primeiro o 0 e 1, o byte, né? O nome já fala, byte. Descobriu descobriu o bit de 2, bi, né? 0 e 1. Aí
descobriu que juntando-se de 8 em 8 formava um byte, que continha já, que era possível gerar trocentos milhões de informações pelo byte, e aí foi só aumentando megabyte, gigabyte, terabyte, né? E assim por diante. Unidade de disco rígido é o espaço que guarda os dados do computador. O disco rígido, né? Onde você guarda, que nós acabamos de falar. Aqui é onde o software é instalado e também onde os documentos e outros arquivos salvos. Então é onde fica tudo instalado ali para armazenar. O disco rígido armazena dados de forma definitiva. Isso significa que tudo ficará salvo mesmo que você desligue o computador, diferente da memória RAM, né? Como nós falamos. No disco rígido você salvou ali, ele fica ali. Quando você vai precisar, você ligou, ele está ali. A memória RAM não. Ela, enquanto o computador está ligado, ela vai armazenando ali. E depois que você desliga, o que ficou na memória RAM é apagado, né? Então, é o espaço que guarda os dados do computador. Aqui é onde o software é instalado, tal. Ao executar um programa ou abrir um arquivo, o computador leva alguns dos dados do disco rígido até a memória RAM, para que sejam acessados com maior facilidade. Quando você salva um arquivo, os dados são enviados novamente para o disco rígido. Quanto mais rápido for o disco rígido, mais rapidamente você poderá inicializar e carregar os programas. Então, gente, é isso. Fica tudo ali no disco rígido, os programas, as informações. Quando você clica para acessar um arquivo, vai lá, a placa-mãe vai lá, pega essa informação que está no disco rígido e carrega ela na memória RAM, né? E aí você passa, a memória RAM passa então a te permitir a utilização, a transformação desse dado aí, tá bom? Isso quanto maior o disco rígido, ou quanto... Agora existem dois tipos de disco rígido aí, né? Foi criado outros, né? Outras alternativas. Quanto maior, mais rápido ele tende a ser. Por quê? Porque ele vai buscar ali, ele está ali, tem os espaço suficiente, né? Então, quanto mais rápido for o disco, mais rapidamente você poderá iniciar os programas. Atualmente existe o disco rígido mecânico, que é aquele normal, né? Que disco rígido de computador, o HD, né? Que nós conhecemos como HD, o HD do computador, e o disco rígido em estado sólido, sendo este mais rápido, seguro e confiável, que é o tal do SSD, que a gente ouviu falar que é uma tecnologia nova. E a diferença de velocidade de um disco rígido mecânico para esse disco rígido em estado sólido é monstruosa. É monstruosa. Eu tenho um SSD, pus um SSD no computador que deu o pau lá. Em vez de colocar um HD, eu coloquei um SSD, né? E assim, a velocidade, esse meu que eu estou usando aqui, ele tem uma memória RAM tal, muito maior, mas para ligar o computador, desligar o computador, entrar no programa e sair, aquele lá por ser o HD dele ser SSD, ele acessa mais rápido, porque é uma tecnologia mais avançada, né? Então as placas de expansão, a maioria dos computadores possui slots de expansão que permite adicionar diferentes tipos de placas. Elas são conhecidas como placas PCI, interconexão de componentes periféricos, e nem sempre é necessário instalá-las, pois a maioria dos computadores já vem incorporado nas placas de vídeo, som, rede e outras funcionalidades. Então, placa de expansão é quando você quer uma placa dedicada de vídeo, você quer colocar uma placa de som, você quer fazer um som mais profissional do que aquele que vem na placa-mãe, mas geralmente hoje os computadores de modo geral vêm com essas placas já incorporadas na placa-mãe. A placa de vídeo, que eu falei, né, é responsável por as coisas que podemos ver na tela. Então existem hoje muitas placas de vídeo poderosas aí que dão uma qualidade muito grande para o vídeo, né? Os notebooks aí modernos, tal, né?
A placa de som, que é responsável pelo que ouvimos nos alto-falantes, né? Então, placa de som, a maioria dos computadores. E a placa de rede, que é através da placa de rede que o computador pode conectar-se à internet. Isso pode ser feito por meio de um cabo de Ethernet ou por uma rede de conexão sem fio. Então, quer dizer, as placas de rede aí que permite que os computadores, né, acessem a rede de internet. A maioria dos novos computadores tem placa de rede embutida na sua placa-mãe, mas caso não seja assim, você pode adicionar, colocar um slot lá, slot é um espaço de expansão, né? A placa de Bluetooth, que é a tecnologia de comunicação sem fio para curtas distâncias, que você consegue, né, aquela uma que a gente usa, por exemplo, para muitas vezes conectar um celular no outro, um celular no computador, mandar um arquivo do celular para o computador, do computador para o celular, através desse Bluetooth, né, sem fio, e assim por diante. Enfim, nós pudemos ver um pouquinho aí sobre o computador, sobre a estrutura dele, a estrutura física, a memória RAM, o que significa, toda isso que envolve essa criação aí que transformou o mundo, né, chamada computador. Nós vamos na sequência, nós vamos ver mais alguma coisa. Como eu disse para vocês, eu vou disponibilizar um vídeo, né, falando sobre na realidade o nome do vídeo a, a Era da Informação. Isso, a Era da Informação. Mas essa Era da Informação ela está intimamente relacionada à Era do Computador, à criação, ao conceito de computador. Lá fala muito sobre esse conceito. E então a gente vai conseguir entender o conceito, a essência do computador que entrou aí nas nossas vidas aí e que vai permanecer, né? Permanece e faz a diferença e permite que a gente faça interações, por exemplo, do tipo da aula aqui, né? Gravar, deixar gravado, outras pessoas acessarem, permite que você converse com uma pessoa online daqui no Japão, né? Nós estamos vendo a Olimpíada aí, passando ao vivo, com imagens assim perfeitas, né? Som perfeito. Então é a descoberta aí, né, do computador que permite isso, da tecnologia, da informação, da movimentação, do processamento, né? Do tal do sistema entrada, processamento e saída, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e que vocês possam aproveitar, né? Só reforçando, eu deixo sempre o conteúdo, né, os slides referente à aula e deixo também o link do vídeo para que vocês possam aí acessar, tá? Alguma dúvida, alguma sugestão, quiser fazer algum comentário, coloque na área de postagem ali e que eu procurarei estar respondendo, tá? Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês. Boa noite.